Vergonha, desastre e vários outros adjetivos que a gente pode elencar aqui para a atuação da seleção brasileira contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta noite. Atuação horrorosa, horrenda, o Brasil não jogou nada, tomou totó do início ao fim contra a Argentina. Como eu disse, uma vergonha completa, uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro. Eu vou falar muito sobre o jogo, sobre a derrota do Brasil para a Argentina por 4-1 nesse vídeo, mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Bom, galera que acompanha o canal Hora do Jogo, 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo em Buenos Aires, Monumental de Núñez lotado, mais de 80 mil pessoas para assistirem a um show da Argentina. A Argentina simplesmente atropelou o Brasil 4-1 e o 4-1 ficou barato. A Argentina dominou o jogo do minuto 1 ao 95, porque foram 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 3 no segundo, então dominou o jogo do minuto 1 ao 95. Com menos de 5 minutos de jogo, o Julián Álvares já tinha feito 1-0 e a torcida da Argentina já gritava olé. No primeiro momento, a Argentina começou com a bola, foram 2 minutos até o Brasil tocar na bola pela primeira vez, com a Argentina trocando passes. E a Argentina chega ao primeiro gol ali, antes dos 5 minutos, com o Julián Álvares. O segundo gol chega aos 12 minutos, numa jogada em que a Argentina fica trocando passes durante 1 minuto e 40, até o gol do Enzo Fernandes, 2-0 em 12 minutos. Nos primeiros 20 minutos já poderiam estar 3-4-0 para a Argentina. A Argentina diminuiu um pouco o ritmo após os 20 minutos e numa bobeada muito grande do zagueiro Cuti Romero, zagueiro do Tottenham, zagueiro da seleção argentina, Matheus Cunha conseguiu acertar ali uma marcação-pressão, tomou a bola e num chute no canto rasteiro de fora da área descontou. Mas foi um momento que a Argentina estava com tanta confiança, tão confiante, tão bem, com um jogo tão tranquilo, tão controlado, que a Argentina deu uma pequena desligada ali, deu uma pequena desconcentrada e o Brasil aproveitou para fazer o gol ali. Mas foi a única chance criada do Brasil no jogo. Foi o único lance de mais perigo do Brasil no jogo, foi uma bobeada gigantesca da Argentina, inclusive saiu o gol. Mas após o gol a Argentina voltou a dominar a partida, voltou a ter um controle muito grande, voltou a trocar passes com tranquilidade, passes em velocidade do meio para frente, e chegou o terceiro gol ainda na primeira etapa com Alexis Mac Allister. O primeiro tempo termina 3-1, com o Brasil muito pilhado, com o Brasil em alguns momentos brigando, partindo ali para confusão, para provocação, porque na bola não estava dando. Foi 3-1 para a Argentina no primeiro tempo, mas poderia ter terminado 3-0, 4-5, tranquilamente. Poderia, porque a Argentina foi muito superior. No segundo tempo a Argentina controlou mais o jogo, mas sempre que acelerou, criou várias oportunidades e fez o 4-1 com o Giuliano Simeone, filho do treinador Diego Simeone do Atlético de Madrid, ele que também atua no Atlético de Madrid. Ele entrou, fez o primeiro gol dele com a camisa da seleção, fez o 4-1 e a Argentina criou para fazer mais, para fazer 5, 6, 7. E o Brasil, como eu disse, a única situação de gol durante a partida foi numa entregada muito grande da Argentina e saiu o gol do Matheus Cunha. Falando sobre as atuações dos jogadores, eu acho que, assim, individualmente é até difícil falar, porque taticamente o Brasil foi um catado, foi um amontoado. Parece que eles chegaram ali para jogar como a gente faz na várzea, como a gente faz nos finais de semana nas nossas cidades, no sintético, no society. Parece que foi isso, porque foi um grande catado. Mas falando individualmente ali, de alguns jogadores, o Bento é um baita goleiro, mas sentiu a pressão. Assim como o Alisson tem sentido, assim como quando teve algumas oportunidades o Ederson também sentiu. O Bento sentiu muito a pressão, não tomou nenhum frango, é verdade, mas errou várias saídas de bola com os pés, jogou muito mal com os pés. Em alguns gols ele demorou a sair na bola, demorou a fazer aquele abafa no atacante argentino, não fez uma boa partida, longe disso. O Wesley, eu achei até uma partida interessante, bem abaixo do nível que ele entrou contra a Colômbia, que ele entrou muito bem,
mas achei assim que, analisando em comparação com os demais jogadores da seleção brasileira, acho que foi uma partida ok. A zaga do Brasil foi desastrosa, Marquinhos teve uma partida péssima e o Murilo, em sua primeira atuação com a camisa da seleção brasileira, é um zagueiro de ótimo potencial, é um dos melhores zagueiros da Premier League atualmente, atuando pelo Nottingham Forest. É um dos zagueiros que tem melhor atuado na temporada europeia, mas fez uma partida desastrosa, tanto que ele sai já no intervalo para a entrada do Léo Ortiz, que também entrou muito mal, entrou muito errático, entrou nervoso, entrou errando tudo. Na lateral esquerda a gente tem um jogador que também teve uma atuação pavorosa, que é o Guilherme Arana. Ele não joga bem na seleção e já há algum tempo ele não joga tão bem também no clube, no Atlético Mineiro. Tanto que alguns torcedores do Galo não entenderam a sua convocação para essa data FIFA e dentro de campo ele teve uma atuação desastrosa. Bola nas costas a todo momento, tinha uma jogada da Argentina em que o Dibu Martínez lançava, a bola sempre entrava nas costas do Guilherme Arana e muitas vezes a Argentina criando perigo por ali. Foi presa muito fácil e ofensivamente não agregou nada também, que é a principal característica dele. A gente entra daí no meio de campo, que foi onde o Brasil perdeu o jogo. A Argentina povoou o meio de campo com a ausência do Lionel Messi machucado. Trouxe 5 jogadores ali para aquele setor, o Leandro Paredes fazendo ali como aquele primeiro homem, voltando entre os zagueiros para iniciar a saída de bola e ficando ali mais como um cão de guarda. Depois você tinha Alexis McAllister, Enzo Fernandes e Rodrigo De Paul, esses três principalmente, controlando todo o meio de campo, controlando as ações, engolindo o meio de campo do Brasil, que só tinha 2 jogadores mais fixos ali, de mais pegada, mais marcação, que eram o André e o Joelinton, que também fizeram partidas detestáveis, e eles foram engolidos pelo meio de campo da Argentina. Como eu falei, Paredes, McAllister, Enzo Fernandes, Rodrigo De Paul e o próprio Thiago Almada, que era o jogador mais ofensivo desse setor, controlaram o meio de campo, trocaram passes da forma como quiseram, criaram inúmeras situações, marcaram, trocaram passes e chegaram para finalizar, para criar perigo, para incomodar a seleção brasileira, além de mostrar muita força, muita garra, muita determinação, sempre dividindo todas as bolas, chegando, incomodando a arbitragem, entrando firme nas brigas, nas discussões. Então amassaram. O meio de campo da Argentina amassou o Brasil e do meio para frente as nossas individualidades não funcionaram. Rodrigo muito mal, tanto que ele sai no intervalo. Também teve uma mudança no meio, o Joelinton sai para a entrada do João Gomes. Acho que o João Gomes entrou um pouquinho melhor, mas também nada demais. Teve o Rodrigo, o Endrick entra no lugar dele. Acho que o Endrick correu ali, tentou participar, lutou bastante, mas também não demonstrou nada. Savinho, que tinha entrado muito bem contra a Colômbia, também entrou e também foi muito mal. E na ponta esquerda o Vini Júnior. Acho que o Vini Júnior foi bastante participativo, ele tentou, ele correu, ele lutou, ele tentou chamar o jogo para ele em vários momentos, mas jogou muito mal. Produziu pouquíssimo, incomodou pouquíssimo, esteve pilhado também em vários momentos, o que de certa forma também não agregou para a seleção brasileira. Matheus Cunha, acho que foi o melhor jogador do Brasil na partida, foi o jogador que mais se movimentou, que mais conseguiu criar algumas situações, alguma dificuldade para a defesa da Argentina. Foi pouco também, mas o gol é um gol criado por ele, é um gol onde ele pressiona o Cuti Romero, consegue tomar a bola, finaliza muito bem. Acho que de longe foi o melhor jogador do Brasil nessa partida. Depois ele sai também, entra no final o Ederson para tentar controlar um pouco mais o meio de campo, para evitar uma goleada maior, mas também entra muito mal, entra bastante desligado. Então Ederson entrou mal, João Gomes até que, como eu falei, entrou razoavelmente bem, mas Léo Ortiz entrou mal, Savinho também entrou mal, o Endrick também participou um pouco mais, mas assim, terrível atuação. E aí a gente tem que falar sobre Dorival Júnior. Já desde o primeiro minuto, e como eu falei anteriormente, a Argentina faz 1-0 aos 4 minutos, com menos de 5 minutos a torcida argentina já estava gritando olé, e com 12 minutos já estava 2-0. E o Dorival Júnior
não percebeu que já estava claro, que ele precisava povoar mais o meio de campo para criar mais disputa, para criar mais dificuldade para a Argentina no meio de campo, que era o setor onde a Argentina controlava o jogo com extrema tranquilidade. Ele não fez essas mudanças, ele não fez nem mudanças táticas na primeira etapa, porque o jogo já estava perdido, já estava sendo encaminhado para uma goleada histórica, e ele não fez essas mudanças. Ele trocou ali em mais ou menos 5, 10 minutos em algum momento de lado na zaga Marquinhos e Murilo, mas depois já voltou a Marquinhos pela direita, Murilo pela esquerda, e fora isso não fez nada. Lógico, no intervalo ele veio com algumas mudanças, mas também tudo 6 por meia dúzia. Ele não mudou o time taticamente, ele não tentou fazer nenhuma intervenção diferente para trazer algo a mais para a equipe, para modificar o meio de campo. E aí muita gente tem que falar também da convocação dele. Ele tinha o Neymar como esse meia, o Neymar foi desconvocado por conta da lesão, ele trouxe o Endrick, que é um centroavante. Ele perdeu alguns volantes no primeiro jogo, convocou novos jogadores, trouxe mais volantes. Então ele não tinha um meia armador para ter esse controle de jogo, para carimbar essa bola, ou seja, para ser uma opção em determinados momentos do jogo, dos jogos, né, Colômbia e Argentina. Então, terrível. É uma seleção de um trabalho de um ano do Dorival Júnior, mas de um ano que não tem nada. Ele teve 40 dias para trabalhar na Copa América, a equipe não saiu do lugar. Já foram 4 datas FIFA de eliminatória no comando do Dorival Júnior, mais uma janela de amistosos, e a equipe não saiu do lugar. A equipe está jogando muito mal, a equipe não evolui. Ele disse até na última entrevista coletiva que a equipe está evoluindo jogo a jogo, mas a gente vê que não, a equipe está até evoluindo, está até piorando. Então o trabalho do Dorival Júnior é patético. E para mim já deu, eu acho que ele precisa ser demitido e a CBF precisa encontrar um novo nome para comandar a seleção brasileira. Quem será esse nome? Realmente a gente tem poucas opções falando do mercado brasileiro. A gente tem algumas questões ali, para mim, os 2 grandes nomes que aparecem são do Cuca e do Renato Gaúcho, mas os 2 têm ali algumas dificuldades. O Cuca tem aquela questão da Suíça ainda que impactaria, o Renato Gaúcho tem as questões políticas de apoio ao Bolsonaro, então a gente sabe que ano que vem também é ano de eleição, então isso pode prejudicar ele pensando em seleção brasileira. Teria uma possível volta do Tite, mas que já falhou em 2 Copas do Mundo, então também teria um desgaste grande. A gente vê o nome dos portugueses, Abel Ferreira, Jorge Jesus, que poderiam pintar, mas os principais nomes de treinadores europeus, de treinadores internacionais, a gente vê como pouco provável que aceitem um convite da seleção brasileira. Então é difícil escolher um novo nome, mas o trabalho do Dorival Júnior já se mostrou ser insuficiente, não vai evoluir o necessário para que o Brasil vença a Copa do Mundo em 2026 e não vai mostrar o necessário para que o Brasil seja minimamente competitivo na Copa do Mundo. Para o Brasil ir longe com o trabalho atual, com o Dorival Júnior, vai depender somente da qualidade técnica dos jogadores, que não tem aparecido muito por conta do trabalho péssimo que ele faz. Então, para mim, é fim da linha e o Brasil precisa ir urgentemente atrás de um treinador, até porque serão apenas 10 jogos até a convocação para a Copa do Mundo, 5 datas FIFA e 2 jogos ainda, 12 jogos completando, que são 2 amistosos ali um pouquinho antes da Copa do Mundo, ali durante a preparação. Então, a CBF precisa se mexer urgentemente. Mas diz aí, galera, o que vocês acharam do fiasco da seleção brasileira, o que vocês acharam das atuações individuais, o que vocês pensam sobre o trabalho do Dorival Júnior, se ele deve ser demitido, caso ele seja demitido, quem deve ser o treinador, quem vocês pensam como a melhor opção para a seleção brasileira, e também o que vocês pensam sobre a seleção argentina, que demonstrou um grande nível, principalmente tático, demonstrou que está muito à frente da seleção brasileira. É isso aí, galera. Valeu!